Olá, vamos continuar a nossa conversa relativa à segunda sessão da unidade 2 da nossa disciplina Teoria Geral do Direito, Hermenêutica e Interpretação. Bom, depois de falar da transição entre o paradigma político-jurídico do Estado liberal de direito e o paradigma político do Estado social do direito, transição do paradigma do Estado liberal para o Estado social de direito, né? E considerando essa percepção muito básica de que no Estado social de direito, esse Estado, ele cresce, ele necessariamente se agiganta, posto que ele tem um compromisso social muito mais amplo, né? Pensem sempre na ideia, né, do mínimo existencial, no compromisso, no discurso de se garantir a igualdade coletiva. Então, para isso, o Estado necessariamente vai ganhar grandes proporções. E à medida em que esses Estados desenvolvem esse compromisso, buscando eficiência, e esses estados se tornam burocracias cada vez mais inchadas. Tá? E aí a gente tem um elemento, né, que a princípio dispensável, né, mas no seio, né, de uma reflexão sobre teoria do direito e hermenêutica, é uma reflexão imprescindível, né? E eu queria provocar essa reflexão tendo como referência um grande pensador chamado Max Weber. Né? Certamente todos já ouviram falar muito de Weber. Tá? E Weber foi o grande intelectual de princípios do século XX que se dedicou ao processo, ao que ele chamou, né, de processo de modernização ou de racionalização ou ainda de burocratização social. O Weber, enquanto testemunha viva, um cidadão alemão que enquanto analista, que enquanto pesquisador, professor, atuou na Europa de princípios do século XX, ele foi testemunha de todo esse processo. E quando Weber fala, né, do processo de modernização ou racionalização ou ainda de burocratização social, ele mostra uma verdadeira ambivalência, até mesmo um paradoxo. Né? Porque no primeiro momento isso é muito interessante, né? É muito característico do que tendencialmente chamamos de um verdadeiro processo civilizatório. Porque no primeiro momento, falar de modernização, racionalização ou burocratização é falar de um arranjo social que se caracteriza por profissionais que detêm um conhecimento técnico. E enquanto detentores de um conhecimento técnico, prestam aquele serviço de forma impessoal. E isso é realmente fantástico, uma verdadeira conquista civilizatória, moderna por excelência. O cidadão que recorre àquele serviço, vamos pensar em um serviço público, isso é uma garantia. Pouco importa se esse cidadão é do sexo masculino, feminino, se é preto, pardo ou branco. Pouco importa a orientação sexual, a faixa etária, o patrimônio ou não patrimônio. Quem está do outro lado
prestando o serviço é um técnico que vai prestar o serviço de forma impessoal. Sempre o mesmo serviço técnico, né? É realmente fantástico. Mas o Weber, na sua sensibilidade analítica, mostra, né, o que a gente pode chamar de efeitos colaterais desse processo de modernização, racionalização ou burocratização. Tá? E esses efeitos colaterais, né, mostram uma face sombria, negativa, né, que consiste no problema que subjaz a todo conhecimento altamente especializado. Todo técnico, enquanto técnico que detém um conhecimento especializado ou altamente especializado, em termos gerais, não tem como fugir disso. Para que conheça tão bem aquilo que faz profissionalmente, ele tem que se especializar cada vez mais. E à medida em que se especializa, desconhece uma série de outras coisas. Então, é quando Weber destaca, enquanto analista social, que a impessoalidade técnica leva à desumanização. Isso vai ficar flagrante quando a gente pensa, simbolicamente pelo menos, flagrante, quando a gente pensa na burocracia nazista, quando a gente pensa na burocracia soviética. Porque foram burocracias assassinas, não tem outra forma de qualificar ou de nomear. E os profissionais dessas burocracias gigantescas, em termos gerais, estavam ali prestando serviços técnicos. Mas enquanto técnicos bitolados pelo seu know-how, pelas suas metas a serem atingidas, acabavam perdendo a visão do todo. Então é aí que está o grande drama que a história nos mostra, e que leva o Estado Social de Direito ao colapso. Daí, algum tempo depois, aquilo que a gente chama de transição para o paradigma do Estado Democrático de Direito. Então, é muito importante a percepção de todo esse panorama para que possamos inserir aí a teoria geral do direito e, na sequência, a teoria do direito processual. Quando a gente pensa, no primeiro momento, a emergência do Estado Social, a reorganização desse Estado e a busca pela eficiência no que tange à execução de políticas públicas, fica patente para o próprio Estado a necessidade de desformalizar, a necessidade, e tratando estritamente do campo do direito, a necessidade de uma abertura em relação àquela completa rigidez que a ciência do direito propõe quando pensamos na escola da exegese francesa, quando pensamos na jurisprudência dos conceitos, com Purta na Alemanha, seja com a exegese francesa, seja com a jurisprudência dos conceitos alemã, o direito se torna uma concatenação de premissas, de teses, de conceitos completamente abstratos, em tese, logicamente amarrados, o que blinda esse direito de qualquer possibilidade de abertura, de criatividade. Daí a velha ideia do juiz boca inanimada da lei, de interpretação mecânica do direito, que, como eu já lhes disse, bloqueia
na realidade, bloqueia qualquer sentido de interpretação do direito. E agora percebo, por que o Estado é o maior interessado em realizar políticas públicas, muitas vezes até de boa fé, até muito bem intencionado, é o Estado que conduz ou que induz a uma outra percepção. É preciso visualizar também nesse panorama, né, o que é uma outra clara diferença em relação ao paradigma do Estado liberal de direito, o maior impacto, a maior visibilidade e expressão de uma série de disciplinas emergentes, até não exatamente emergentes, mas que agora vão ter muito mais expressão, que seriam exatamente as disciplinas que classificamos no âmbito da teoria do direito, né, de disciplinas do direito público. Isso bastante óbvio, né? Quer dizer, que pautam as relações jurídicas verticalizadas entre o Estado e o cidadão. Se o Estado tem essa tendência, essa clara tendência de agigantamento, o direito público ele vai ganhar muito mais expressão nesse contexto. E é aí, nesse contexto, desde a virada do 19 para o 20, né, que a gente fala desse movimento que foi um tanto disperso, né, mas que causou impacto, né, em termos estritos de história do direito, né, um impacto muito importante, que é o movimento do direito livre, né? Simbolicamente, convém sempre fazer menção a Hering, né? Um jurista alemão da maior expressão, que na sua juventude, né, aderiu às lições da escola histórica do direito, a referência de Savile, né? Então, por muito tempo, Hering seguiu aquela tendência de um direito erudito, centrado, né, nas pandectas, que volta, né, lá no direito romano clássico, enfim. Mas num momento de maturidade intelectual, de emancipação intelectual, Hering teria sido, né, exatamente por causa de toda a sua expressão, de todo o seu reconhecimento, né, enquanto jurista, Hering deu uma guinada no seu próprio pensamento, e com essa guinada a gente pode pensar nesse rótulo sempre um tanto genérico de movimento do direito livre. E aí percebam, movimento do direito livre, livre de quê? Livre das amarras conceituais, livre da rigidez metodológica. Porque seja no panorama francês e seja no panorama alemão de fins do século XIX, o direito vai ser dinamizado, ou seja, interpretado e aplicado sempre a partir de uma dedução lógica, a partir de um silogismo jurídico, né? Seja com a subsunção de fatos a normas, chegando-se a conclusões lógicas, seja com a dedução ou a indução entre conceitos, no caso da dedução de conceitos gerais para conceitos específicos. Reparem, mais uma vez, isso continua sendo a estrutura dos códigos de leis que a gente tem, parte geral, livro primeiro, etc, etc, né? Dentro de cada um dos livros, os artigos
com a estrutura de caput, de incisos, de parágrafos, né? Então, no âmbito da jurisprudência dos conceitos, a gente pensa na dedução quando partimos do conceito geral e vamos para o conceito específico, e na indução quando vamos do específico para o geral. O movimento do direito livre, ele quer se libertar de toda essa rigidez, de toda essa esquematização. Tá? Mas eu conto melhor a respeito na próxima pequena aula. Mais uma vez, muito obrigado.